Vocês concordam comigo que o STF está agindo a revalia da Constituição? STF ou STE? Os dois. Os dois, né? O TSE... o que eu acho é o seguinte, é aquilo que eu tava falando pra você. Especificamente a figura do Alexandre de Moraes, quando ele ativamente toma uma decisão sem ter sido provocado pelo Ministério Público, isso é um problemaço. Isso é um problemaço. Porque aí tem um problema de liturgia. Isso também é inconstitucional, porque tem a separação dos poderes, né? e tem como a lei é feita. Você tem um problema de liturgia que é... Que é sério, né? Que é sério. Você tem um problema de liturgia que é sério. Você diria que é inconstitucional? Né? Em algumas... Vou te falar assim, nos casos de censura lá. No caso específico, e aqui eu vou ser bem claro, eu nunca gostei de nada que o Brasil Paralelo fez. Tá? Deixar isso muito claro. Eu não sou um fã das produções do Brasil Paralelo, tá? Eu não sei se eu diria que eu nunca gostei de nada, Não, mas eu tô mais próximo de você. Do que eu tive acesso, eu não gosto do Brasil Paralelo. Do que eu tive acesso, eu não gostei. Bom, eu conheço os caras que foram super... Eu não, confesso que eu nunca assisti muito, pra ser sincero. Eu não tô falando das pessoas, não conheço eu tô falando da produção. Né? A minha observação não é nada a respeito de quem faz. É do conteúdo, você não não gosta, quando chegou até mim, ou eu não gostei como foi feito, ou eu achei que tinha problemas na argumentação, eu nunca gostei. Então, Brasil, não tenho o menor interesse, o que eu tô querendo dizer, eu não tenho o menor interesse em defender Brasil Paralelo. Se tem um caso onde houve uma ruptura... Um abuso claro. É o caso deles. Se tem um caso, é o caso deles. Tá? Eu não acho... Tendo trabalhado em redação grande, eu não acho que o caso da Jovem Pan foi. Abuso? Eu acho que... Por que não? Você não poder falar algo que é verdade, inclusive? Não, porque tá na lei. Vou explicar o que acontece. Mas é que a lei que eles estão usando é uma lei eleitoral. Sim. E a Constituição, ela é suprema, ela fica acima. Monark, olha só, eu fui... Não, eu entendo, mas eles pelo menos têm uma lei eleitoral pra usar de desculpa, né? Existe uma lei ali, tá? Mas eles tinham que seguir a Constituição, não a lei. Porque, tem leis que são inconstitucionais, né? Mas quem decide se a lei é constitucional ou não é o Supremo que tá ignorando a Constituição, então é foda, tá ligado? Então, assim... Mas, assim, o STF, que tá ali também só tá porque os nossos representantes... Colocaram eles lá. E aprovaram. O cara vai pro STF, precisa ser aprovado pelo Senado. Não é só o presidente que bota o cara lá. Mas, enfim, não vou nem entrar nesse ponto. O que você me perguntou você acha que é inconstitucional? Tem pelo menos um caso... Que você acha? Que eu nem acho que é muito questão de achar. Entendeu? Eu concordo. Claramente, né? Que é bem mais claro. Que é o caso do Brasil Paralelo, tá? Porque... E provavelmente eu discordaria de cada linha do que eles falaram lá. Eu nem vi o negócio. Eu tenho certeza que eu ia discordar de tudo. Né? Então, entendeu? Mas ainda assim, é um absurdo que eles não possam falar o que eles querem nesse período. Exato. Então, se tem um caso, eu acho que o caso é esse. Né? E o que eu ia te falar é o seguinte, putz, eu trabalhei em redação, e na redação se trabalha com medo. Na redação se trabalha com medo. Já aconteceu comigo de tocar o telefone da minha baia, da minha mesa, e o cara literalmente... E aí não era governo nem nada. Era um ente civil, um cara, falando, tira isso daí que você publicou, porque eu sei onde você mora, coisa assim. Caraca. E quem trabalha em redação trabalha muitas vezes assim. Sofre ameaças. Sofre, dependendo do que a gente escreve e que editoria que a gente tá. Por isso que é um trabalho muito importante do jornalismo, né? Sim. Em 2010, eu... Da grande mídia, né? É um trabalho muito importante. Em 2010 é importante. E eu acho importante. Só que eles não cumprem a responsabilidade que eles têm. Em 2010... Eu acho um pouco mais complexo do que isso. É muito grande. Essa ideia que a gente tem de que é uma redação, um ambiente altamente centralizado e tem um grupo lá político. Talvez nas grandes camadas sim, mas existe uma galera muito variada ali dentro. Quando saiu a parada minha lá da polêmica, eu ia nas matérias, elas eram escritas praticamente igual. É porque é preguiça também. Tem uma também. coordenação. Não é preguiça. Também tem muita preguiça. Todo mundo se conhece ali. Sim, todo mundo toma café junto. Mas teve outros jornais que estavam se defendendo. Um grupinho fechado com interesses políticos. Os donos da grande mídia tem um grupinho fechado. Mas teve jornais de grande mídia que estavam te defendendo também. Qual? Gazeta do Povo. Porra, mas o Gazeta do Povo é único. Mas é enorme. É grande mídia. Mas ele é enorme recente, né? Sim, cresceu mais recentemente. Exatamente. Eu tô falando da old school mídia, entendeu? Da mídia antiga. Onde eu trabalhei. Eu não trabalhei na Gazeta do Povo. Eu trabalhei pros inimigos do Monark. Os inimigos do você é um agente filtrado. Eu sou... Depende, lá ou aqui? Não sei o que eu quero dizer, cara, que é porque eu tenho medo desse discurso, porque eu conheço de onde vem, sabe? Essa condenação da grande mídia, sabe?
E às vezes pode ficar muito perigoso, a porque... combinação da grande mídia, quando eu era moleque, eu sou mais velho que você. Quantos anos você tem? Eu tenho 39. Eu tenho 32. Eu tenho 30, sou o caçula da mesa. Quando eu era moleque, a condenação da grande mídia era coisa da esquerda. PIG, Partido da Imprensa Golpista. Não, porque meus colegas de faculdade... Cara, eu era um cara de direita no auge do governo Lula, velho, na faculdade de jornalismo. Pode crer, você era o ovelha negra do curso. O pessoal me tratava razoavelmente bem. Eu tentava ser... Eu me esforçava pra ser agradável. Ô, Vila, você sempre é agradável. Eu tento. Parabéns. Mas o que acontece? Esse discurso aí anti-grande mídia, na época, né, era um negócio que vinha da esquerda radical. A esquerda radical tinha esse negócio. A esquerda radical tinha esse lance de que a grande mídia era um conglomerado golpista que queria instalar o fascismo no país. Né? Bom, e eles tinham um pouco de razão, né? Então, esse que é o ponto, Monark. Eu acho que esse discurso contra o mainstream ou contra o establishment, o problema é esse, ele sempre tem um pouco de razão. Ele sempre tem um pouco de razão. Eu acho que tem muito de razão. E aí é que tá, quando a gente tá do lado que tá batendo, a gente acha que tem muito. Sim. Só que você tava do lado apanhando, né? Na época eu tava do lado apanhando. Mas eu tô no lado apanhando hoje, né? Hoje você tá lá... hoje eu não tô você lá tá do lado batendo, eu não bato em ninguém, cara. Não, você bate na grande mídia só. Mas... Eles merecem apanhar. Né? Não duvido. O meu problema é que assim, ó, eu não vou ler essa matéria porque ela tá no Globo. Aí eu vou ler, tá aqui, ó, Terça Livre, muito bom, confere esse, entendeu? É um negócio meio assim, caramba, então... E na época era a mesma coisa, só que em vez de Terça Livre era o Brasil 247. Vocês têm essas mídias menores que, não, essa aqui é a boa, que é fake news do mesmo gente, jeito. a gente não pode ignorar, não tô querendo falar do seu trabalho quando você trabalhava lá. Não, pode falar que ele era fala também. Ruim. Monark, eu era ruim. Se eu fosse bom, eu tava lá ainda. Não, você tava ali lá ainda se você baixasse a cabeça pra tudo que eles quisessem, jogasse o jogo. Um pouco disso. Tem um pouco disso. No trabalho sempre tem, tudo que envolve mídia, informação, tem um pouco poder. disso. Mas o que eu ia te falar é o seguinte, em 2010 eu trabalhei na eleição de 2010 cobrindo. Eu era uma coisa que é a parada mais... como é que eu posso dizer? A única coisa um pouco melhor que estagiário numa redação é o folguista. O que é um folguista? Ele trabalha na folga dos outros jornalistas. Trabalha na folga dos outros, exatamente. Agora, para ser um bom folguista, você tem que ser meio que versátil, você tem que ser bom em todas as editorias. Vai cobrir o cara de esporte, vai cobrir o cara de religião, vai cobrir o cara de política. Generalista. Generalista. E durante as eleições de 2010, eu estava fazendo o caderno... Eu era editor de economia, como folguista, eu nunca ocupei o cargo, mas eu era editor de economia do Metro. O jornal do Grupo Bandeirantes. Pode crer. Né? Já me chamaram de nazista esses caras aí. Foi? Foi você? Quem nunca? Pô, 2010 o Monark era só um gamer. 2010 a mídia me amava, pô. Você Então. foi verdade, você foi na forte verdade, cara. Várias vezes. Globalzinho, mano. Você tava na grande mídia. A grande mídia é minha. Quando você tá falando sobre joguinho, eles vão te amar. Você fez alguma propaganda dessas grandes empresas de Eu já fiz a propaganda da Você era fofo na Globo, eu já Monark. fiz da Live Team, já fiz propaganda. Já apareci no aeroporto da propaganda Live Team. Monark, Eu era um insider. Eita. Eu era insider, cara. Eu saí porque eu percebi que o jogo era... Ou vende sua Monark, alma, você era fofinho vende na sua Globo. alma e ganha dinheiro. Você era fofinho, mano. Você era Você fofinho. cantava Eu ainda ponte, sou ponte. fofo. Você cantava ponte, mano. Cara, bom, nós estamos falando de 3 insiders. Você foi, eu fui. Eu não, eu sempre fui outsider. Quem que publicou teu livro Máfia dos Mendigos? Tá bom, foi a Record, eu bati na porta lá da Record pra poder conseguir isso. Então, e aí o que acontece? 2 coisas que aconteceram quando eu era editor ali no... O Metro é um jornal que ninguém dá muita bola, mas muita gente dá muita bola. Em que sentido? Não é um dos jornais prestigiosos, tipo Estadão, Folha de São Paulo, mas a tiragem dele é muito grande por ser gratuito. Então, Ministério Público tá de olho ali o tempo todo. E aí a gente ficava com medo. Pode tá? crer. 2 coisas sobre essa experiência que eu tive. Anedótico, sou eu. Não tô dizendo que é com todo mundo assim. Primeiro, nunca tive uma pauta, eu era editor, eu decidi a pauta, nunca tive uma pauta cancelada, cortada, mexida. O que eu propus passou. O que eu propunha passava. Até na política? Até quando você era editor de política? Quando eu era editor de economia, durante o período eleitoral, né? Só que, então, essa é a primeira coisa. Nunca aconteceu de mexerem nas minhas pautas, no que eu mandava para redator, em como saía o meu caderno. O meu caderno era responsabilidade minha e tal. Então, assim, às vezes eu percebo que existe uma certa uma teoria meio conspiratória de que o tempo todo estão controlando aquilo que os editores e repórteres vão escrever e publicar, o que é pouco realista.
Na verdade, o que você tem é uma cultura dominante dentro das redações. Isso. Então, o cara, meia dúzia odeia o Monark, isso daí contagia a redação de um jeito... E lá, a redação odeia o Monark. Isso tem. E não tem um editor lá em cima dizendo, vocês precisam falar mal do Monark, quem gosta do Monark vai ser demitido. Não, é muito mais orgânico. Não tem isso. É orgânico, é ideológico, né? A cultura do cancelamento é isso. Então, a segunda coisa é a seguinte, em período eleitoral especificamente, a lei eleitoral torna mais rígidas algumas coisas que são mais maleáveis fora do período eleitoral. Por exemplo, termos que a gente vai usar. Pô, chegava o cara na redação para dizer o seguinte, olha, isso daqui vocês não podem falar, porque fora do período eleitoral, o que vai acontecer? O cara vai te processar por calúnia, por difamação. No período eleitoral, o cara não precisa fazer isso, o Ministério Público pode te denunciar, e é crime eleitoral, detenção de 6 meses no mínimo. Então... Já é uma censura da mídia, né? Isso aí, né? É uma coisa que no plano das ideias, de novo, no ideal, como a gente pode discutir como deveria ser. Sim. Agora, no plano do que está escrito, você tem ali uma coisa que está na lei. Mas é que também tá... Desculpa te cortar, mas claro. é que tá na lei também que você não deve censurar de nenhuma forma. Tem o artigo 220 da Constituição. Sim, só que quando a gente discute direito, a gente tem esses conflitos entre leis e muitas vezes faz parte do processo legislativo decidir o que é que rege o quê. Mas a Constituição rege tudo. Então, mais ou menos. Não, sim. A Constituição é suprema. Sim. Nenhuma lei pode ir contra a Constituição. Isso é básico juridiquês. Só que o que acontece? É verdade, Monark. Mas a Constituição, e aí tem uma coisa, que a nossa Constituição, primeiro, ela é muito longa. Não, eu tenho crítica à Constituição. E o fato dela ser muito longa... Meio fantasiosa também. Né, Total. Ela coloca alguns elementos que se contrapõem entre si dentro da própria Carta Magna. E aí cabe ao judiciário decidir o que parece ser mais racional. Você pega uma Constituição como a Constituição americana, em que pese todos os defeitos que ela também tem, tá? Prefiro a deles. Ela é mais curta, e quando você fala de liberdade de expressão especificamente, você tem uma ordem. Ela é mais ampla, né? Lá. Além de ser mais ampla, ela é o que estabelece a Constituição. Ela é o princípio da parada. É o primeiro artigo, você tá falando a primeira emenda. Exatamente. Então, quando você está falando das emendas da Constituição americana, você está falando de uma primazia que existe pela liberdade de expressão, que na Constituição brasileira e em outras constituições de democracias liberais, a liberdade de expressão não é tão valorizada assim. Eu acho que deveria ser valorizada mais pelo nosso judiciário. Eu não acho, tenho certeza. Né? Mas... É que eles estão ignorando a lei, esse é o problema. Em algum momento, Monark, eu acho que talvez um caminho mais sadio para a gente discutir isso na esfera pública é quando a gente vai passar por uma reforma constitucional. Não estou falando de nova em uma nova constituinte. Eu acho que devia ter, viu? Uma nova constituinte. Tu tem certeza que quer esse congresso ali, né? Esses caras que estão ali. Mas tinha que ser feita pela sociedade, essa constituinte. Tinha que ser mas como faz? uma união da... Wikipedia da Constituição? Só vai acontecer quando der muita merda. Quando romper totalmente as instituições, que estão a caminho. Espero que isso não aconteça. E a gente está falando... Também espero. E a gente está gastando um tempão, e problema nenhum em gastar esse tempo, em discutir as relações do Estado com a liberdade de expressão, e não tá tocando num ponto que você toca, que para mim, não sei, eu posso estar errado, mas que para mim é tão grave quanto, talvez mais, que é das plataformas. Tá? Sim. Porque o Estado a gente consegue discutir, e eu e você votamos para presidente, para senador, para deputado. Você não vota para acionista de plataforma. Sim. Tá? E nesse ponto, cara, eu acho que a gente tem um problema com o oligopólio que é de uma dificuldade de resolver. E, honestamente, eu não tenho ideia como que resolve. Outras plataformas surgindo, né? Se fosse livre mercado... E aí tem um outro ponto. E aí, de novo, o Iago é mais qualificado do que eu para responder isso pelos anos de economia que ele estudou. Mas tem um negócio quando você tem um oligopólio que é o seguinte, chama-se barreira à entrada. Para você botar uma nova plataforma no ar, a quantidade de recurso que vai, ela é descomunal. Então, a livre concorrência... que se você crescer muito, eles vão lá e compram, e já era. Pronto, você matou a charada. Não tem. Então, a tal da livre concorrência, do livre mercado, a maravilhosa teoria dos preços que nos leva a uma harmonia entre as nações, quando você fala de plataforma digital e das big techs, isso não é verdade.
Isso não é verdade. Seja para o lado de um mecenas a lá Elon Musk, seja para um lado de outra coisa qualquer que seja. Bom, o Twitter tá mudando, né? E o dia que o Elon Musk falar o seguinte, acordei hoje contra a liberdade de expressão. Se acontecer, é o direito dele, em teoria, fazer isso, né? Mas ele vai perder... É a empresa dele. Mas a gente tá dependendo disso. Sim. Mas eu confio mais no Elon Musk do que muita gente. Não, eu tô usando o exemplo do Elon Musk só porque ele é o cara do momento. Claro, mas poderia não ser o Elon. Ele tá fazendo uma revolução no Twitter, cara. Mas poderia não ser o Elon, entendeu? Poderia ser qualquer um outro. Eu não uso mais o Twitter. Né? Agora tá bom, velho. Agora tá legal. Ele vai monetizar o Twitter, velho. Eu dei pra alguém cuidar. Eu acho que ninguém devia ter o direito de falar a besteira que quiser pra 90 mil pessoas a partir do seu sofá. Eu preciso de uma barreira. Não, isso é mó bom, cara. Isso é não, porque eu falo besteira também. Eu não quero falar legal, eu quero que você fale besteira, pô. Não, mas eu faço um grupo no WhatsApp, tu e o Vitor, a gente faz. Eu só não quero que ele fale besteira quando eu tô junto. Não, eu falo umas besteiras que o problema não é o governo, é que eu ofendo gente que eu gosto, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Sim. Não quero fazer isso. E aí tem um outro lance. O quanto você se limita por medo é super problemático, eu concordo com você. Agora, esse limitador que o Iago tá colocando, não tô falando pra você, tô falando pra pessoas em geral. Esse limitador que o Iago tá colocando eu acho super bacana. É porque eu falo coisas que ele não gosta, é só por isso. Ele quer que eu me limite, pelo medo. Eu não acho que tinha que deixar o mercado de... Lembra do mercado? Por que não dá certo o mercado do Milton Friedman? Não dá certo porque ele pressupõe um livre mercado. E o que a gente tem não é um livre mercado. Não, é um mercado completamente controlado por oligopólios e poderes e famílias poderosas e o caralho. E o mesmo quando você tá falando de comunicação, né? Não, em tudo. Petróleo, comida, supermercado, embalagem. 90% das embalagens que você vê no supermercado são produzidas por uma mesma empresa. Vamos falar de supermercado. Alimentação. Eu não imaginei que iam vir 2 teólogos no Monark pra discutir economia. Dois caras com passado na economia, né? Aí quebra. Aí